Lição número 84. Estas são as ideias para a revisão de hoje. 67. O amor me criou como ele mesmo. Eu sou como meu Criador. Eu não posso sofrer, eu não posso experimentar nenhuma perda e eu não posso morrer. Eu não sou um corpo. Eu quero reconhecer a minha realidade hoje. Não adorarei ídolos, nem erguerei o meu próprio autoconceito para substituir o meu ser. Eu sou como o meu Criador. O amor me criou como ele mesmo. Talvez aches estas formas específicas úteis para a aplicação da ideia, que eu não veja nisto uma ilusão de mim mesmo. Ao olhar para isto, que eu me lembre do meu Criador. Meu Criador não criou isto como eu vejo. 68. O amor não guarda mágoas. Mágoas são completamente alheias ao amor. Mágoas atacam o amor e mantêm a sua luz obscura. Se eu guardo mágoas, estou atacando o amor, portanto, atacando o meu ser. Assim, o meu ser vem a ser alheio a mim. Estou determinado a não atacar o meu ser hoje, para que eu possa lembrar quem eu sou. Estas formas específicas para a aplicação dessa ideia poderiam ser úteis. Isto não é justificativa para negar o meu ser. Eu não vou usar isto para atacar o amor. Que isto não me tente a atacar a mim mesmo. O amor me criou como ele mesmo. Isso é uma declaração sobre quem eu sou. É uma afirmação que revela a minha identidade, revela a minha origem, o meu estado natural, real e atual, sempre presente e imutável. E sobre essa lição, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus ele só cria como ele mesmo. Quando Deus cria, ele não usa uma coisa para criar. Criar para Deus é se estender, é se dar, se doar, é aumentar, é expandir. Portanto, a criação de Deus não pode ser diferente de Deus. Porque Deus não faz coisas diferentes, Deus não cria diferentes, não cria diferenças. Tudo o que Deus faz tem que ser como ele é, porque ele faz dele mesmo, ele se estende. Por isso, Deus não pode criar nada diferente dele mesmo. Toda a criação de Deus é imagem e semelhança de Deus. Por isso mesmo, toda a criação de Deus é como Deus em todos os aspectos, em tudo. E é isso que precisamos reconhecer hoje, nessa lição, que o amor me criou amor, me criou como ele mesmo, que Deus nos criou como ele mesmo. E aqui na lição fala, eu não posso sofrer, eu não posso experimentar nenhuma perda e eu não posso morrer. Isso é um fato. E baseado nessa lição, a gente pode olhar para Deus e pensar: Deus pode sofrer? Deus pode experimentar perdas? Deus pode morrer? Não, não pode. Então eu também não posso, porque sou como o meu Criador. E aí, o segundo ponto que eu quero destacar também aqui é que se você existe, tem que ser por intermédio de Deus. Deus é a vida e toda a vida
tem que vir dele. Deus é a fonte da vida. E tudo o que tem vida tem que vir de Deus. Portanto, tudo o que existe tem que vir de Deus. Tudo o que veio a existir foi por meio dele. Ele é o autor da vida, é a fonte da vida. A vida é ele e vem dele. Não tem uma vida à parte de Deus. Não tem uma existência à parte de Deus. Não tem vida separada de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque se você existe, tem que ser em Deus. Tem que ser a extensão de Deus. E neste caso, tem que ser o mesmo. Tem que ser imagem e semelhança de Deus. E isso é tão certo, isso é tão real, é tão verdadeiro para quem está posicionado na verdade, mas eu sei que parece inaceitável para a consciência que está iludida da sua realidade. O que acontece? Existir, quando falamos em existência, estamos falando de vida, de ser, isto é, não pode morrer, a vida não morre, não pode acabar, não pode sofrer, não pode perder. A existência é Deus, a vida é Deus e isso não muda e isso não morre. Isso só seria possível, né, a morte, a mudança, se Deus mudasse, porque Ele é a fonte. A morte só seria possível se Deus morresse, porque Ele é a fonte. E quando a gente olha para o mundo, o que a gente vê? A gente vê que tudo morre. No mundo, tudo morre, tudo acaba, tudo estraga, adoece, apodrece, se vai, passa, perde. Ou seja, é nítido que o mundo é o oposto da vida. Que o mundo é o oposto de Deus, que o mundo não é a criação de Deus, não é a imagem e semelhança de Deus. E o que o mundo é, então? É uma ideia na mente. É a ideia que foi pensada à parte de Deus, que já falamos. É a ideia que foi pensada separada de Deus, que foi pensada fora de Deus. E por ser fora, por ser separada de Deus, não tem vida, não tem existência, não tem realidade, não se sustenta. É por isso que nele tudo morre, tudo acaba, tudo passa. O mundo é a expressão da morte e não da vida. Ele é a expressão do que pensamos sobre nós e não do que Deus sabe sobre nós. Ele é a expressão das nossas crenças, da nossa imaginação e não a expressão da criação de Deus, que é igual a Deus. Então, entenda que você existe. Não existe? Você existe. E por existir, tem que ser imagem e semelhança de Deus. Você existe, mas a sua existência não está no mundo, porque o mundo é uma ideia, é um pensamento. O mundo é pensado. Você existe, mas a sua existência não está no corpo. Por um acaso, se você perder aí as duas pernas num acidente, vamos dizer assim, você para de existir? Não. E se amputar então os dois braços, você deixa de existir? Não. Eu até já vi crianças nascerem só com o tronco, sem pernas e sem braços. Ou seja, a vida, ela de fato não está no corpo. Você não é o corpo e você não está no corpo. O corpo, ele é apenas a tua autoimagem. É o que você pensa sobre você, é o teu autoconceito que ganhou uma forma. É a ideia, a parte de Deus que não foi pensada com Deus, que ganhou uma forma, mas que por ser pensada a parte de Deus, não tem vida, não tem existência, não tem
consistência. É por isso que ela passa, que ela acaba, que ela adoece, que ela morre. Ela está aí porque você acredita nela, porque ela é útil para você confirmar as suas crenças. E essa lição, ela é para que possamos de fato reconhecer isso hoje. Reconhecermos que somos como Deus nos criou. Que essa imagem aqui é apenas a nossa autoimagem, é o nosso autoconceito e não quem somos de fato, não a criação de Deus, não a imagem e semelhança de Deus. Hoje não ergueremos ela, a nossa autoimagem, o corpo, não levantaremos ela como um ídolo no lugar da criação de Deus, no lugar de Deus, no lugar da nossa identidade, do nosso próprio ser. Hoje deixamos a nossa percepção sobre nós mesmos e buscamos reconhecer a realidade sobre nós, que somos o amor porque o amor nos criou. E o amor não guarda mágoas. O amor, ele não tenta ser diferente do amor, ser diferente do que ele é. Lembre que amor, né, não é esse amor do mundo. Amor é totalidade. Quando a gente fala em amor, estamos falando de Deus, da totalidade. Então, a totalidade não fica tentando ser separado, ser contido, ser limitado. O Filho de Deus, que é você na existência, não fica tentando se opor a Deus, dizendo que se tornou outra coisa, que se tornou diferente, até porque isso é impossível. E toda a vez que dizemos que somos um eu aqui no mundo, sabe? Estou dizendo agora que eu sou a Bruna. Estamos, nesse caso, guardando mágoas, estamos atacando a nossa realidade, estamos sendo os opositores a Deus, porque estamos dizendo, declarando que mudamos a Deus, que mudamos a totalidade, a realidade. Estamos dizendo que somos o impossível, que somos a separação. E isso é uma ilusão. Isso é a ilusão. Porque Deus não muda e não morre. Não mudamos a Deus e não mudamos quem somos, o nosso ser. Essa lição nos leva a reconhecer a verdade ao nosso respeito. E a partir dessa verdade, desse reconhecimento, dessa certeza de quem somos, o comportamento no mundo, ele vai mudar também, por consequência. Porque se eu sou como Deus me criou, se sou a totalidade, se eu sou o perfeito, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu não dependo do mundo. Percebe? Eu não fico querendo, então, que alguma coisa no mundo mude para mim ter paz, para mim ter felicidade, para mim ter abundância. Se sou um com Deus, se sou como Deus me criou, eu sou a paz. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu sou a paz, eu sou a felicidade, eu sou a abundância, eu sou a totalidade. A partir da certeza que a nossa realidade é perfeita e imutável em Deus, não queremos mais mudar algo no mundo. Eu não fico mais tentando melhorar este personagem, escapar de uma dor, de um problema, da miséria, da rejeição. Eu não fico nem tentando me livrar de sensações do corpo, porque eu não estou no corpo, eu não estou no mundo, eu não fico guardando mágoas, isto é, dizendo que a realidade mudou, que eu mudei a realidade de Deus. A única coisa que fazemos no mundo por meio deste personagem, através das situações no mundo, é cumprir a nossa função, que é o perdão. Isto é, lembrar em todo o tempo que o mundo, inclusive este corpo aí, é a ilusão e que a realidade, o nosso ser, não está contido na ilusão, não está dentro, não está se misturando. A ilusão é ilusão e a realidade não está sendo afetada pela ilusão. Isso é perdão.
E é assim que você passa por todas as cenas no mundo. Então, se você existe, você é a criação de Deus, é imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, a única coisa que você tem que fazer é pensar como Deus pensa. Isso é natural para a criação de Deus. Como que a totalidade, ela olha para a limitação? Sem dar significado, sem dar importância, sem fazer nada. Como que a realidade, a verdade, ela olha para a ilusão? Do mesmo jeito, sabendo que é uma ilusão. É assim que você deve agir, pensar e ser, olhando para tudo o que não é a expressão de Deus, sabendo que é a ilusão, sem querer mudar alguma coisa, né? Porque mudar, querer mudar a ilusão é dar realidade para a ilusão. Então eu não tento mudar a ilusão, eu apenas olho e lembro que é ilusão e que a realidade não está sendo afetada pela ilusão. Certo? Então hoje, faça aí a sua prática, né, nesses 15 minutos pela manhã, confia nisso, seja isso e se mantenha nesse estado mental até o próximo período de prática, que é a tarde, né? E aí à tarde você vai tirar de novo mais 15 minutinhos aí para praticar e se mantenha nessa confiança até a próxima lição. Treine realmente a mente para se manter neste estado unificado de mente, onde você pensa como Deus pensa.